assustar porque imagino que deva ter muito diagnóstico errado, né? Ah, é Muito. TDAH, outra coisa Uhum. assim. Isso. Muito. Tem estudos já que comprovaram. O que que acontece aqui no Brasil por causa dessa superdotação de 50 anos, né, desse conceito? O conceito fala assim: superdotado é aquele que fecha 3 anéis: criatividade, habilidade acima da média, que seria a inteligência, o que ele sabe fazer muito bem, e envolvimento com a tarefa. Se a criança fechar isso, se ela apresentar esses 3 componentes, dá o diagnóstico superdotado. Só que a superdotação genética, que é uma condição do neurodesenvolvimento, por que que é do neurodesenvolvimento? Porque envolve uma questão de mutação cerebral. Então, o cérebro do superdotado já foi comprovado que a substância branca ela é maior, o cérebro é maior. Se ele é maior, aumenta a eficiência. Aumenta a eficiência, aumenta a conectividade. Uhum. Então, fica tudo muito acelerado. Então, são crianças, são pessoas que precisam em torno de 3 a 4 horas de sono. 3, 4 horas já deu. E acorda com energia vital. E essas crianças são as crianças que dão muito trabalho para dormir. Elas ficam conversando com os pais, tentando puxar, até porque elas. Geralmente é uma frase assim que a gente escuta de quase 350%. Dormir perde tempo. Eu não quero dormir. É como se o cérebro falasse assim, cara, não dorme não, a gente tem muita coisa para fazer. E tem crianças, por exemplo, que levantam no meio da noite, isso deu os depoimentos dos casos que eu acompanho. Mamãe, Plutão deixou de ser planeta, e agora? O que, que a gente vai fazer? Ela, meu filho, pelo amor de Deus, Plutão não, eu quero dormir. Mas mamãe, Plutão, como que vai Tadinho dele. ficar? Deixou de ser planeta, o que que aconteceu? Quer dizer, da onde esse menino puxou de noite que Plutão deixou? Ou seja, o cérebro processa informações 24 horas, em algum momento dá os insights. E aí, naquele momento, ele precisa externar de alguma forma. E aí, a mãe querendo dormir, ele não, agora eu quero saber de Plutão, a mãe teve que levantar e ir para o computador. Porque senão ela também não dormia. Então, tem essas coisas quando eles são pequenos. É muito comum ter distúrbio de sono, terror noturno. Como eles têm essa O que é mente. terror noturno? Terror noturno é, por exemplo, a criança acorda gritando, ela continua dormindo, mas os pais vão no quarto, ele está de olho aberto, olhando para você, gritando, como se estivesse vendo monstros na frente. Hum. E aí, ou então o pesadelo também, é aquele bruxismo. Assim, coisa que o cérebro não para, porque o corpo exaure em algum momento, mas o cérebro continua. E daqui a cara, acorda aí, vamos, vamos, vamos. É tão rápida essa atividade metabólica que precisa de muita glicose. Então, são pessoas que adoram doces, às vezes desenvolvem uma diabetes tipo 2 que não tem os mesmos sintomas da diabetes clássica, porque foi desenvolvida porque existia na genética. Não é que a superdotação dê diabetes, Aham. mas é porque aquele superdotado já tem ali na genética como diz, o DNA da diabetes, né? Então, acaba puxando e estimulando. Mas são crianças que comem muito e às vezes não engordam, porque elas, às vezes a gente escuta dos pais, não tem saco, não tem fundo. Ele come, come, acabou de almoçar, já quer. É o cérebro puxando, querendo energia. Quando tem essa queda de energia por falta de glicose, e aí vai direto na glicose, que é o que dá energia, a criança não tem uma alimentação adequada, ou então não tem para dar ali naquele momento, ela toca o terror, aí ela tem explosão emocional, irritabilidade, às vezes começa a bater na cabeça. Ou seja, são comportamentos que se parecem muito com transtornos. Transtorno de humor, porque ela está aqui morta de feliz, daqui a pouco vira para o outro lado, tem uma pessoa extremamente desesperada, gritando, batendo, mas é o processamento que acontece isso. Então, são alterações de humor que acaba se parecendo com um transtorno bipolar, e não é? Caramba. Esse excesso de movimentação do corpo, que é uma busca de movimento, porque não tem nada para fazer, então começa a correr, bate, e aí acha que é TDAH,
Alguns são muito isolados, porque, por exemplo, a criança quer conversar sobre Plutão, buraco negro, e o coleguinha quer jogar biloca. Sabe que é isso? Que eu não sei o que é que você está falando. Aí ele começa a conversar e os coleguinhas vão saindo, e ele vai ficando Putz. sozinho. E aí ele fala, pronto, ninguém gosta de mim. E aí começa a desenvolver um autoconceito negativo. Porque o que que forma na cabeça dessas crianças? Se tem essa população toda parecida e eu tô diferente, quem é que é errado? Ele. Ele. Aí ele começa a crescer um adulto todo desmantelado.